Feito é melhor que perfeito. Você já deve ter ouvido essa frase várias vezes ou até falado essa frase. Mas a verdade é que na prática não é bem assim. A gente não gosta de errar. A gente não gosta de fazer as coisas mais ou menos. E aí é onde o perfeccionismo acaba muitas vezes paralisando a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. E no programa de hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo e foi um pedido de uma seguidora nossa, inscrita aqui no nosso canal, que acompanha todos os nossos programas, Amanda Franco. A Amanda falou, fala sobre perfeccionismo, porque é algo que realmente assombra muitas pessoas e como especialista em autoestima e inteligência emocional, eu sei a importância desse tema. Eu sei o quanto realmente assombra muitas pessoas e também que existem ferramentas práticas para a gente conseguir vencer o perfeccionismo, que é uma realidade na vida de muita gente. Antes de falar o que a gente faz, então, para vencer o perfeccionismo, vamos ver se você se identifica com alguns sintomas que eu vou trazer aqui. Normalmente, as pessoas que são perfeccionistas, elas têm duas tendências, tá? Ou elas se tornam pessoas que não fazem nada, são procrastinadoras, ficam paralisadas na vida porque elas nunca se sentem prontas. Ou elas são pessoas que fazem, mas nunca estão satisfeitas. Então, ela está sempre buscando cada vez mais, mas é uma sensação como se sempre faltasse algo. Não sei se você se identifica com alguma dessas, mas são dois perfis muito comuns das pessoas perfeccionistas. E é claro que existem formas da gente superar isso. Antes de falar mais sobre como superar isso, então, Bruna, como vencer esse tal do perfeccionismo, eu quero lembrar vocês de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, para você poder acompanhar todos os programas ao vivo. Toda segunda-feira, às 13 horas, tem um programa Essência inédito. E também a gente está recebendo muitos comentários. Graças a Deus, nosso programa tem sido um sucesso. Muitas pessoas compartilhando o quanto que as dicas práticas que a gente traz aqui está ajudando na vida mesmo da pessoa, nas relações. Então, a gente quer conhecer um pouco mais vocês para poder trazer conteúdos que vão transformar e ajudar cada vez mais cada pessoa que assiste o nosso programa. Então, tem um link aqui embaixo e um QR Code que vai aparecer na tela com uma pesquisa muito rápida, com 5 perguntinhas para você conseguir trazer para a gente algumas informações que a gente precisa para poder te ajudar ainda mais. E é claro que você vai ganhar um presente. Todo mundo que preencher essa pesquisa vai ganhar um e-book muito especial e exclusivo que foi escrito por mim. Então, é só você clicar no link ou no QR Code para você conseguir ajudar a gente a trazer essas informações e te ajudar ainda mais. Combinado? E uma outra novidade, dia 11 de agosto, anota na sua agenda, às 8 horas da noite, nós teremos uma live ao vivo comigo. Vai ser um programa diferente, porque vai ser uma live onde eu vou interagir com todo mundo que estiver ao vivo comigo, vou trazer convidados, vou responder perguntas e você vai poder participar comigo. Então vai ser muito especial, eu quero te convidar, dia 11 de agosto, anota na sua agenda para você lembrar e vai ser um momento super incrível, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre essa nossa necessidade de sermos perfeitas. E a verdade é que ninguém gosta de errar. Eu não gosto de errar e eu tenho certeza que você não gosta de errar. Por quê? Porque quando a gente erra, a gente naturalmente remete à nossa infância, quando a gente estava ali numa fase da nossa vida sendo educados pelos nossos pais, onde eles precisavam mostrar pra gente o que é certo, o que é errado, isso é bom, isso não é. E aí o que acontece? Toda vez que a gente errava, normalmente a gente recebia ou uma bronca, ou uma correção, ou muitas vezes um castigo, uma punição. Isso faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Então, toda vez que a gente erra, a gente vai remeter a esse período da nossa vida. E aí a gente remete não só a isso, mas ao sentimento que isso trouxe naquele momento, que é o quê? Estou desagradando meu pai, estou desagradando a minha mãe. Estou desapontando eles. Eu tô grávida do Davizinho, mas eu tenho uma filha de 3 anos e meio, e eu percebo quanto ela fica desapontada quando eu corrijo ela, ou quando eu falo, olha, isso não é assim. Principalmente dependendo da forma que eu falo, ela fica muito magoada de perceber que ela errou. Porque ela não quer errar, mesmo sendo uma criança. E a gente, como ser humano, a gente não quer errar. Então, toda vez que... Só que é inevitável, a gente vai errar. Então, toda vez que a gente erra na nossa vida adulta, a gente traz toda essa bagagem emocional, né? Aqui no nosso programa Essência, a gente fala muito sobre inteligência emocional e sobre o impacto que isso tem na nossa vida. Então,
Quando eu erro, eu trago essa carga e dependendo de como você foi punido, de como você foi corrigido, isso tem um impacto ainda maior na sua vida. Então, por exemplo, se a sua mãe foi uma mãe que te cobrava demais, que te criticava demais, que não admitia erro, você tirava 9 na prova, os seus pais estavam lá falando, mas por que que você não tirou 10? Você vai ter a tendência de se cobrar muito mais, de se criticar muito mais e de ser uma pessoa cada vez mais perfeccionista. Se você lembrar na sua infância, quando você trazia uma prova, que você fazia ali, vamos supor que você tirou 8, quais eram as perguntas que os seus pais focavam? Era nas 8 que você acertou ou nas 2 que você errou? Eu tenho certeza que, assim como eu e a maioria das pessoas, acabava sempre focando no negativo. Porque a gente quer entender por que não foi 10. Então, isso já vai trazendo toda essa programação emocional que começa na nossa infância. E é isso que traz essa necessidade que a gente tem de ser perfeito e de não errar. Então, percebe que tem várias causas emocionais, principalmente que começam lá na nossa infância, e também a falta de conhecimento, né? Eu não sei como lidar comigo de uma forma mais leve, como ser uma pessoa menos perfeccionista. E eu vou trazer aqui no programa de hoje dicas básicas. Então, dicas para te ajudar a vencer esse perfeccionismo no dia a dia. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Por quê? Porque não passa. Não passa. Todo dia a gente acorda e a gente quer acertar. Todo dia a gente acorda e quer fazer as coisas bem feitas. A gente não gosta de fazer as coisas meia boca, mais ou menos, ou de perceber que não ficou num grau como a gente gostaria ou como a gente estava idealizando. Só que essa busca, qual que é o impacto principal que ela tem? E eu vejo nas pessoas, tá? A gente às vezes carrega essa sensação por não estar perfeito ou por não sentir que a gente está num ponto de fazer perfeito, a gente carrega aquela sensação de que a gente não está pronto. Eu nunca me sinto pronta. Então, aí eu vou para um outro problema, que é o quê? A obesidade intelectual. Eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou estudar cada vez mais, mas nunca chega um momento que eu falo, agora eu vou, agora eu tô pronto. Não. Então, esse sentimento de que eu nunca tô pronto, de que sempre falta algo mais, é uma pessoa que acompanha a pessoa perfeccionista, né? Uma coisa que acompanha o perfeccionista. E outra coisa também, aquele sentimento de impostor. Né, síndrome da impostora, tem um episódio aqui no nosso programa, lá no canal do Programa Essência, se você ainda não segue, vai lá se inscrever, Essência Programa, tem todos os programas, já foram dezenas de programas, e um deles, acho que foi um dos primeiros, você vai achar lá a síndrome da impostora, a gente aprofunda nesse assunto, mas também é uma característica de quem é perfeccionista, ter essa sensação de ser uma fraude. Por quê? Porque por mais que eu faça algo e que seja bom, lá dentro de mim eu tô me cobrando, eu não tô satisfeita. Então eu carrego essa sensação de que eu sou uma fraude, de que eu sou uma impostora e de que em algum momento as pessoas vão descobrir que eu não sou tão boa assim. E olha só que peso, né? Não sei se você, nessa fala aqui desse programa, nesses exemplos que eu tô trazendo, se você não se consegue identificar o peso que o perfeccionismo traz. Por quê? O perfeccionismo, uma vez tem uma frase que me marcou muito e ela representa muito isso para mim, que dizia o seguinte, que o perfeccionismo, a perfeição é como se fosse o horizonte. É uma coisa que a gente vê, a gente contempla, a gente faz de tudo para chegar cada vez mais perto do horizonte. Tanto que se a gente for viajar, a gente sempre vai buscar lugares, né, que a gente sempre quer chegar perto do horizonte, mas é inalcançável. Então é algo que não é real. A perfeição não é real. E, nesse sentido, viver nessa busca desse perfeccionismo é o que faz a gente ter uma vida pesada com a gente e também com as pessoas ao nosso redor. Porque normalmente essa pessoa que se cobra tanto, que exige, que tem um grau de perfeição absurda, ela também cobra das pessoas ao redor. Então ela vai cobrar muito dos filhos, do marido, da esposa, da equipe de trabalho. E é uma pessoa que realmente vive insatisfeita ou vive com essa sensação de que ela não está pronta e ela acaba não fazendo nada. Então, tem como a gente ser mais leve, se cobrar menos, ser menos exigente, tanto com a gente quanto com as pessoas ao nosso redor, e fazer aquilo que precisa ser feito para realizar os nossos sonhos, e eu vou compartilhar isso agora. Então, a primeira coisa que você precisa saber é pensar de forma lógica. Na lógica, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Seja sincero na hora de responder. Você conhece alguém perfeito? Você conhece alguma pessoa na sua vida que seja perfeita? Eu tenho certeza que a resposta é não. Não existe pessoa perfeita. Então,
quem sou eu para querer ser perfeito, né? Eu falo aquela história do alecrim dourado. Nossa, o alecrim dourado que quer ser perfeito, só ele quer ser perfeito, não vai ser perfeito. Não existe uma pessoa perfeita, então não se cobre isso. Por quê? Porque pensando racionalmente, a perfeição não existe. Então, toda vez que eu percebo que eu tô exagerando, né? O meu marido me ajuda com uma coisa que faz muito bem para mim, que é o seguinte: quando ele percebe que eu tô dando muito de mim em alguma atividade. Nossa, passou já o tempo, já tá pronto, já tá bom, e eu continuo ali fazendo. Aí ele fala, Bru, já tá bom. E isso me ajuda a falar, poxa, eu não tô mais querendo fazer uma coisa excelente, eu tô buscando ser perfeccionista, tô sendo perfeccionista. Então, faz essa reflexão na hora que você tá ali fazendo uma atividade, você percebe que você tá gastando muito tempo, pensa de forma lógica, eu tô buscando uma coisa que eu não vou conseguir aqui. Então, se você tá fazendo um post, se você tá fazendo uma comida, se você tá arrumando sua casa, se você tá fazendo qualquer coisa que seja do seu dia a dia, do seu cotidiano, percebe, você está demandando, gastando muita energia nisso, muito tempo, e é uma coisa que já tá boa, respira fundo e fala, já tá bom. Mais do que isso, eu tô tentando buscar a perfeição. E aí, de forma lógica, o que que eu vou pensar? A perfeição não existe. Então, deixa eu continuar e bora lá. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, que é uma das coisas mais importantes para a gente vencer o perfeccionismo, que é o quê? A humildade. A gente tem que ser humilde de aceitar que somos seres humanos falhos. Só Deus é perfeito. Então, quem criou tudo, Deus não faz nada errado. Deus não fez nada errado. Nada. Quem estragou muitas coisas que Deus fez fomos nós, né, seres humanos. Mas Deus não erra, Deus não faz nada errado. E Ele fez você do jeito que você é, me fez do jeito que eu sou, com a minha imperfeição. Então, a nossa perfeição humana é uma perfeição imperfeita. A única perfeição que é perfeita é Deus. E para isso a gente precisa ser humilde. Porque muitas vezes a gente não quer reconhecer que a gente é falho. A gente não quer reconhecer a nossa vulnerabilidade. A gente quer esconder o tempo todo os nossos defeitos, os nossos fracassos, aquilo que a gente não gosta, os nossos erros. E isso revela o quê? Um coração que não tem humildade. Então, para você vencer o perfeccionismo, você precisa ser uma pessoa humilde e dizer para você, em primeiro lugar, eu não sou perfeita. Eu falo que nos movimentos que eu faço, nos trabalhos que eu faço, que é o movimento de descer do altar. A gente tem que descer desse altar que muitas vezes quem colocou a gente foi alguém, muitas vezes foi a nossa mãe na nossa infância, cobrando tanto, exigindo tanto, nosso pai, ou muitas vezes fomos nós mesmos que nos colocamos nesse altar, né? A partir do momento que a gente carrega algumas feridas emocionais, algumas dores, onde a gente se decepciona com pessoas, deixa de confiar nas pessoas e a gente se torna o centro da nossa vida. Eu preciso dar conta, eu preciso ser bom, e aí a nossa régua fica alta. Minha psicóloga sempre falou isso para mim quando eu trabalhava esse ponto com ela, né? Bruna, baixa um pouco a sua régua. Baixa a régua, tá bom. E esse exercício de baixar a régua também, lembrar disso no meu dia a dia, é algo que me ajuda também no momento que eu tô percebendo que eu tô sendo perfeccionista, eu volto. E aí uma coisa importante que eu quero trazer aqui é a gente entender que a gente nunca vai vencer o perfeccionismo. A gente nunca vai deixar de ser uma pessoa perfeccionista, porque isso é da nossa natureza humana. Não fazer nada errado, querer sempre fazer o melhor. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas reconheçam, que as pessoas aplaudam a gente, que a gente acerte, que a gente faça coisas boas. É uma necessidade de aceitação e de amor que a gente tem, inconsciente, né? Então a gente nunca vai vencer isso, mas a gente tem que perceber no momento que o perfeccionismo está prejudicando a nossa vida. Ou ele está paralisando a minha vida, ou ele está me tornando uma pessoa sempre insatisfeita, sempre exigindo mais de mim, mais dos outros, sempre criticando, porque o perfeccionista, ele é uma pessoa crítica, ele gosta de criticar, ele gosta de ver onde tem erro para ele poder consertar. Então, essa consciência também me ajuda, sabe? É saber o que isso é meu. Dependendo da sua história de vida, vai ser mais forte em você do que em mim, ou mais forte em mim do que em outras pessoas. Por quê? Porque se eu fui muito cobrado, se eu fui muito exigido, isso vai ser mais forte. Então, a ideia não é acabar com isso, mas a ideia é quando eu percebi que isso está acontecendo, eu trago essas ferramentas que eu estou trazendo aqui para você. Então, poxa, preciso ser humilde, entender que eu não vou fazer perfeito, preciso me sentir satisfeito com aquilo que eu faço. É outra dica que eu anotei aqui, né?
é me sentir satisfeito. Ou seja, quando eu faço uma comida, quando eu faço uma tarefa com os meus filhos, quando eu arrumo a minha casa, quando eu faço um trabalho, eu aprecio aquilo que eu faço. Eu olho e falo, uau, eu fiz o melhor que eu pude. Eu consigo trabalhar o meu alto valor. Me sinto satisfeito, porque se eu não trabalho isso em mim, eu desenvolvo o quê? A dependência emocional. Eu sempre vou esperar que alguém diga que foi bom, alguém reconheça o que eu fiz. Se eu não reconheço o que eu fiz, eu sempre vou esperar que alguém reconheça. E aí, isso gera dependência e isso gera uma necessidade de você fazer cada vez mais para ser visto. Então, também é um ponto que vai a te ajudar a vencer isso. É você se sentir satisfeito, é você contemplar as coisas que você faz, é você admirar as coisas que você faz e admirar a parte boa e não só os erros. Eu falo sempre também que quando eu termino um trabalho, um curso, qualquer coisa que eu tô fazendo, a minha tendência, Bruna, sempre é me criticar no sentido assim, ah, mas eu poderia ter falado isso, eu esqueci. Ah, mas eu poderia ter feito isso, eu esqueci. O primeiro passo que eu dou sempre é buscar o que poderia ter sido melhor. E eu parei de lutar contra isso. Só que o grande segredo é o tempo que eu fico nisso. É o tempo que você fica nisso. Quanto tempo você fica criticando o que você fez. E quanto tempo você demora para entender que, apesar de você ter feito algumas coisas que poderiam ter sido melhores, você também fez muitas coisas boas. Quanto tempo você demora para celebrar e para validar aquilo que você fez. Então, é muito engraçado, porque quando eu me vejo nessa situação, onde eu tô só olhando, poxa, mas eu esqueci de falar isso, rapidamente eu falo, nossa, mas isso daqui foi muito bom, isso daqui foi muito legal, isso daqui foi excelente. E aí eu tô trabalhando o quê? O meu alto valor, o meu foco, eu tô tirando o foco só da crítica, só do erro, só daquilo que não foi bom. E aí, para fechar, né, esse conteúdo que tem a ver com isso que eu tô falando, que é o quê? É a gente buscar a excelência. Troque a perfeição pela excelência. Então, pare de querer ser perfeita e busque ser excelente, fazer as coisas de forma excelente. Isso vai tirar um peso enorme das suas costas. E eu falo que a gente até emagrece depois que a gente deixa de ser perfeccionista, porque é um peso que a gente carrega, uma sombra, uma necessidade que a gente tem de fazer tudo perfeito, é uma necessidade que a gente tem de fazer algo que é impossível ser feito. Então, comece a pensar, eu estou fazendo de forma excelente, eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou me preparando para fazer aquilo que eu quero fazer, que eu quero me propor a entregar? Tô. Então, fica satisfeita com isso, busque a excelência e deixe a perfeição de lado, que eu tenho certeza que você vai conseguir ver uma grande diferença aí no seu dia a dia e nas suas tarefas. E eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa super perfeccionista, por conta da minha história, o meu grau de exigência, e eu pratico tudo isso que eu trouxe aqui de dica para vocês nesse programa, eu pratico comigo, eu ensino as minhas pacientes, as minhas alunas, e todo mundo que pratica tem resultado. Eu vejo isso acontecer na minha vida. Só que é um trabalho que precisa ser feito constantemente e com atenção. Eu preciso estar atenta. Eu preciso sair do piloto automático da minha vida e perceber, poxa, eu não estou me sentindo pronta para fazer algo que eu sei que eu estou pronta, porque eu estou sendo perfeccionista. Poxa, eu estou me cobrando tanto, eu estou sendo tão insatisfeita porque eu estou sendo perfeccionista. Você tem que estar atenta a isso e aplicar essas ferramentas na hora que o perfeccionismo bater. E aí, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ver uma grande diferença, você vai conseguir viver uma vida mais leve, com menos peso, né, com aquela carga e com menos autocobrança e também ser mais leve com as pessoas ao seu redor, tá bom? Olha, se você ainda não preencheu a nossa pesquisa, eu quero lembrar que aqui embaixo tem o link, vai aparecer na tela o QR Code. Preenche para você ajudar a gente a trazer mais conteúdos de valor e que vão transformar a sua vida, e também você vai ganhar um e-book exclusivo. Assim que você preencher, vai chegar no seu e-mail esse e-book. Então, assim, a gente te ajuda e você ajuda a gente a chegar mais longe também. Se você ainda não curtiu esse vídeo desse programa, curte, se inscreve no nosso canal e principalmente pratique as dicas que eu trouxe aqui, porque você vai ver grande diferença na sua vida. Conta aqui nos comentários também se fez sentido para você, qual foi a dica que mais te pegou. Fala, essa daqui, Bruna, eu sinto que se eu fizer vai me ajudar muito. Escreve aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Depois que você preencher a sua pesquisa também, escreve, preenchi minha pesquisa, estou esperando o meu e-book, que a gente vai adorar saber também que você está ajudando a gente
a criar conteúdos de mais valor para você, tá bom? E agora chegou a hora de responder as nossas perguntas sobre esse tema, que eu sei que tem perguntas muito boas, e eu vou chamar a Jéssica aqui para trazer essas perguntas pra gente. Bom, então eu estou aqui com a Jéssica para responder as perguntas de hoje. Tenho certeza que estão incríveis, né? Então, Bora lá, então. a primeira pergunta é da Aline. Eu travo antes mesmo de começar, porque fico pensando que tem que ser tudo perfeito. Como eu consigo sair desse ciclo? Aline, o que você precisa fazer é praticar tudo que a gente trouxe aqui. Esse é o ciclo mesmo, né? Não me sinto pronta, porque eu quero buscar perfeição e eu acabo não fazendo. E pior, isso ainda vai levar a um quadro de ansiedade. Sim. Porque você vai ficar angustiada, porque na verdade, provavelmente você já poderia estar fazendo o que você quer fazer. Você deve se preparar muito para isso, porque essa sensação de, nunca me sinto pronta, provavelmente você é uma pessoa que está sempre buscando estar cada vez mais pronta, porque essa é a característica de quem não se sente pronta, fica buscando, buscando. Então, isso gera um grau de ansiedade. O que que você tem que fazer? Ir com medo mesmo, né? Então, se prepara e faz o que você precisa fazer. E aí você vai consertando e lapidando aquilo que não te agrada no caminho. Porque muitas coisas a gente só vai consertar e só vai, de fato, conseguir melhorar quando a gente estiver em movimento. Então, acho que o movimento é algo importante. Se coloca em movimento, dá o primeiro passo. Sai desse programa de hoje e fala qual é o primeiro passo que eu preciso dar. E dá esse primeiro passo, aí você já vai perceber que você já vai se sentir um pouco diferente. E aí, daqui a pouco vem o segundo passo, daqui a pouco vem o terceiro. Quando você vê, você fez. Bom, a segunda pergunta que eu trago hoje é da Patrícia. Tenho a sensação que nada do que eu faço é suficiente. Vivo insatisfeita mesmo fazendo 1000 coisas no dia. Como eu consigo mudar isso? Então, sabe que, Patrícia, quando a gente vive insatisfeita, a nossa tendência é buscar fazer cada vez mais coisas. Por quê? Porque parece que se eu fizer mais, então eu vou me sentir satisfeito. Uhum. E aí a gente entra nesse ciclo de cobrança, de fazer e nunca se sentir satisfeito. Então, o que eu indico para você é que você pratique o alto valor, que é começar a contemplar as coisas que você faz. Olhar, apreciar, ver o esforço que você fez, reconhecer o valor do que você fez de forma intencional. Não ir para uma próxima atividade, para uma próxima tarefa, sem antes olhar para isso. Então, se a sua tarefa de agora foi fazer o almoço na sua casa, você não vai lavar a louça sem antes olhar e apreciar e ver o que você fez. Eu faço muito isso com a minha filha. A gente às vezes está pintando, aí a gente termina um desenho, ela já vira a página. Aí eu, filha, calma. Aí eu pergunto para ela o que ela mais gostou no meu desenho. O que eu mais gostei do desenho dela, eu falo, porque daí é uma forma que a gente tem o quê? Eu tô ensinando ela o quê? Vamos apreciar, vamos contemplar. Olha que lindo que a gente fez. Filha, como você tá pintando bem. Olha como que a mamãe tá melhorando também. Então, isso faz com que a gente vença a dependência emocional e sinta mais satisfação nas pequenas coisas que a gente faz toda a diferença. Legal. E a última pergunta que eu trago aqui hoje é da Lívia. Como me cobrar menos e ser mais leve? Ai, meu Deus. Né, diante de uma vida tão puxada, tantas coisas, mas tem como sim. A gente, como eu disse, a gente nunca vai deixar de se cobrar. A autocobrança faz parte da nossa natureza humana, mas eu acho que para a gente se cobrar menos, basta a gente inserir algo que falta, que é a gente se elogiar mais. Então, o segredo não é nem você se cobrar menos. A partir do momento que você se elogia mais, aprecia mais o que você faz, naturalmente você se cobra menos. Então, é mudar um pouco o foco. A cobrança vai existir, como eu disse aqui no programa, eu sempre estou pensando, vai acabar esse programa, eu vou pensar no que eu esqueci de falar. Mas mas aí minha mente vai falar, não, mas isso foi muito bom, você deu o seu melhor, você preparou e tá ok, bora pro próximo. Então, é inserir o elogio, o alto valor, a apreciação das coisas que você faz, naturalmente a autocobrança vai diminuir. Show, por hoje é só. E lembrando vocês, dia 11 de agosto nós teremos a nossa live. Vai ser um momento muito especial. Você tá sabendo, né, Jéssica? Eu estarei aqui. Estará aqui. A gente está preparando tudo com muito carinho. Então vai ser um momento inédito, 11 de agosto. Anota na sua agenda para você participar aqui com a gente também ao vivo. Você vai poder mandar pergunta, a gente vai interagir. A gente está preparando várias coisas legais. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Às 8 horas. 8 horas da noite, né? Isso. Beleza, 11 de agosto, 8 horas da noite.
noite. E esse foi o nosso programa de hoje. Obrigada por ter vindo. Até o próximo, Até tá? o próximo. Obrigada a você por ter assistido até o final. Comenta aqui como que você se sente depois de ter assistido, depois de ter recebido essas dicas todas. E eu tenho certeza que se você praticar, lembra, o nosso programa é prática. Você precisa praticar. Inteligência emocional, autoestima, autoconfiança é prática. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver uma grande diferença na sua vida, tá bom? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa.